Olá, internautas, tudo bem? Eu sou Fabiana Santiago, psicanalista clínica e Master Coach, e hoje eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito da saúde emocional. Hoje, a saúde emocional da mulher, porque estamos no mês de outubro, outubro rosa, e nosso tema está todo voltado para a mulher. E eu trouxe uma convidada muito incrível, uma psicanalista, advogada, para falar sobre o assunto, mas antes de trazer e apresentar, eu quero falar para você curtir o meu canal no @Fabiana Psicocoach, comentar esse conteúdo para que as pessoas possam entender que ele é relevante, tá bom? Então vamos lá. A Jane é psicanalista, advogada, escritora e ela tem muita experiência no atendimento clínico e veio dividir aqui com a gente o conhecimento dela. Jane Mello, vem com a gente. Oi, Fabi, muito Oi, bom estar aqui Jane. com você, bom estar com os internautas, poder passar alguma coisinha daquilo que a gente aprende no dia a dia e das nossas percepções quanto à saúde emocional, especialmente saúde emocional da mulher. Né? Então, vamos lá. Meu nome é Jane, eu atualmente Jane Mello, já tive outros sobrenomes, né? Minha vida é meio dinâmica, digamos assim. Eu sou advogada, sou psicanalista, sou escritora e atualmente estou fazendo mestrado em filosofia política na PUC do Rio Grande do Sul. E em todas as minhas funções e nas minhas atividades, eu sempre procurei viver o melhor momento possível dentro daquilo. Né? Mas a vida não é sempre aquilo que a gente espera que ela seja. Então, em um dado momento da minha vida, eu tive uma depressão, como acontece com muitas pessoas. E Uhum. foi por conta dessa depressão que eu conheci a Fabiana Santiago e a gente travou uma amizade maravilhosa. A gente não se vê com frequência, não se fala com frequência, mas 5 minutos de conversa juntas parece que a gente tirou atrás de todo o tempo. É um prazer estar aqui, Fabi, é um prazer falar da nossa profissão, falar do quanto ela pode e deve ajudar muitas pessoas. Né? Então, eu estou aqui para falar sobre isso hoje. Muito obrigada, Jane, querida, por estar aqui comigo. É um prazer para mim também estar com você, dividir esse momento. Agradeço por você compartilhar o seu conhecimento com a gente. Hoje, que é o seu aniversário, parabéns para Muito você. obrigada. E realmente a nossa história é uma história muito bonita. Eu, assim como você, também sofri de depressão, tive uma depressão severa. E foi a depressão, o histórico de depressão, que também, como você, me levou a estudar a psicanálise e me levou a ser psicanalista e entendendo a dor das pessoas e a minha dor, eu resolvi cuidar de gente, como você. E a gente teve uma trajetória na nossa academia de psicanálise, onde nos formamos, a princípio, na primeira formação como psicanalista, muito bonita. Nós fomos companheiras de trabalho, companheiras de estudo, nós dividimos ali o dia a dia, as atividades, os momentos, e atividades que eram atividades clínicas e que a gente entendeu as nossas dores. Então foram momentos que muito importantes para nós, que deram para a gente um elo que acredito que é eterno, né? Eu também acredito. Inesquecível para mim. Até fico Sim. emocionada, já me emocionei. É inesquecível para mim. Você é uma pessoa muito importante e eu agradeço muito poder partilhar do seu conhecimento, das suas emoções sempre. Tá bom? Muito obrigada. Eu também. Você vai me fazer chorar agora? Não, já estou chorando. Então vamos começar? Senão não vai ter Vamos, live. vamos lá. Vamos lá. Muito bem. A gente está no Outubro Rosa e o Outubro Rosa é um mês que a gente decidiu com a minha equipe aqui de marketing da gente tratar só sobre mulheres, sobre o câncer de mama, a prevenção do câncer de mama, sobre o trabalho das mulheres, mulheres no mercado de trabalho, sobre empreendedorismo, sobre psicopatologias.
E falar sobre nós, mulheres, é muito gratificante, porque a gente tem ali muitos desafios em todos os campos da vida. Tá? E quando a gente fala sobre depressão, sobre ansiedade, quando a gente fala sobre outras patologias, a gente tem alguns desafios, que eu não vou dizer a mais, mas algumas particularidades nos desafios. Então, tem aqui uma pesquisa que foi feita pela Universidade de São Paulo no ano de 2020, que mostrou que o Brasil ele liderou o ranking de 11 países, né, com o maior número de casos de ansiedade. Então, dentro desses 11 países, 63%, e de depressão, 59% no nosso país, no período da pandemia. E esses dados evidenciam o quanto o nosso contexto social influenciou, né, no sofrimento da população em geral. E aí, dentro desse processo, existe o recorte do sofrimento mental das mulheres. E aí, alguns dados do Ministério da Saúde mostraram que dessa população, 67% das mulheres são aquelas que têm registro de violência autoprovocada, que entra a tentativa de suicídio, a automutilação, né? Embora sejam os homens que lideram o número de suicídio efetivo, as mulheres têm a maior número de tentativa de violência autoprovocada. Dito isso, com a sua experiência clínica, o que, que você tem para dividir com a gente a respeito das dores das mulheres em consultório? Fabi, eu acho que eu sou uma privilegiada como psicanalista. Eu tenho. Meu público é 96% mulheres. 96% de mulheres. Eu também. E eu tenho mulheres de todas as idades, né? E já tive mulheres de todas as classes sociais, já atendi mulheres que moravam, inclusive, em barraco, em São Paulo, né? E eu atendia ela ficava sentada na escada que entrava para a favela, eu acho, na comunidade onde ela morava, né? Então, eu tenho bastante histórias, né, dessas mulheres e não são histórias fáceis, né? Do meu público-alvo, chegou uma época que eu comecei a pensar realmente que eu devia ter um X nas costas ou eu era uma enviada de algum lugar para atender mulheres que sofreram violência sexual na infância ou adolescência. Chegou um momento que eu tinha 10 pacientes ao mesmo tempo, todas elas com histórico de violência sexual na infância ou na adolescência. Isso é terrível, né? É uma experiência que ela pode chegar a ser insuperável se não for tratada com a psicanálise. E eu digo a psicanálise por quê? Porque na psicanálise a gente aprende a se conhecer e resolver a nossa vida com aquilo que foi feito dela. Esse é o primeiro passo da psicanálise. Nós não ditamos modelo de comportamento, nós não ditamos nenhum julgamento, nós não aconselhamos a nada. É como eu falo sempre para as minhas pacientes, eu vou pegar na sua mão e nós vamos caminhar juntas, né? É isso que vai acontecer. Eu não estou aqui para ajudar ninguém, eu não estou aqui para solucionar a sua vida, porque eu não vivo ela, a sua vida é sua, mas eu tenho conhecimento técnico, eu tenho muita leitura, eu tenho muita experiência com esse público e a minha própria experiência. Eu sou uma mulher que tenho 67 anos, eu estou no meu quarto casamento, eu estou no meu terceiro curso de nível superior, em pós-graduação ou mestrado, não sei, e eu já vivi muita coisa, né? Do Brasil eu conheço 17 estados, já morei em muitos deles. Eu fiz da minha vida um laboratório para saúde emocional, porque quando a nossa cabeça está bem, o nosso corpo acompanha. Afinal de contas, quem manda no corpo é a cabeça. E quem manda no coração
também é a cabeça, porque é ela que faz o equilíbrio entre o que eu amo fora de mim e o que eu amo dentro de mim. Se eu não me amar, ninguém vai me amar. Ninguém, absolutamente ninguém. Se eu não estiver feliz, eu não consigo fazer ninguém feliz. E ninguém vai conseguir me fazer feliz também. Então, eu acho que essa é uma das decisões mais difíceis da mulher. É ela ser feliz por ela, não pelo outro, não pelos filhos, não por ninguém, mas por ela. É se colocar como o centro das atenções de si mesma, né? Ah, mas não dá para fazer isso, eu quero muitas coisas. Essa é uma outra questão que a gente costuma tratar no setting psicanalítico. Você pode querer tudo, mas nem tudo você pode fazer, né? Então, do tudo que você quer, o que é que está dentro daquilo que você pode? Nesse momento, não vamos cortar sonhos, nem fantasias, nem desejos a serem realizados, nada disso, né? Meu sonho, a Fabi sabe disso, quando eu comecei a estudar psicanálise, meu sonho era viajar muito. Eu estou aqui hoje, né? Esse ano de 2022, eu viajei 9.000 quilômetros de carro, dirigindo. Então, eu sou uma pessoa felizarda, né? Mas isso não caiu do céu. Eu construí esse caminho para mim. Gostou bastante. Exatamente. E nós construímos o nosso caminho. E quanto aos desafios, sim, a mulher tem desafios mais complicados que os homens, muito mais complicados. O nosso conhecimento ele é muitas vezes desabonado nas empresas onde trabalhamos, os profissionais para quem prestamos serviços, os nossos clientes ou pacientes ou qualquer um que nos contrate, eles colocam em dúvida o nosso conhecimento e a gente não pode baixar a cabeça para isso, né? Então, é um caminho árduo, né? Fora aquela mania ou aquele mau costume social que os homens têm de não nos deixar falar. Nós não temos voz, né? Mas só que a gente precisa lutar por isso. Todas nós precisamos lutar por isso, né? E lutar contra esse preconceito de que as mulheres são menos que os homens. E muito pelo contrário, né? Nós carregamos algumas coisas que são difíceis de serem conciliadas com a nossa vida profissional, com os nossos anseios, com os nossos desejos, porque normalmente nós casamos, temos filhos e temos responsabilidade, né, com esses filhos. Nós temos uma casa que a gente pode não cuidar, ter uma empregada 24 horas, mas nós somos o centro desse lar, então a gente sabe disso, sabe da nossa importância. E tem hora que parece que essa sobrecarga de atividades e de responsabilidades, elas recaem sobre a gente como uma força muito grande e nos derruba. E é o momento da depressão, é o momento do estresse, né? Eu, além de uma depressão severa, eu tive anos depois uma síndrome de Burnout que me fez ficar 2 anos morando fora do Brasil, como se eu tivesse num ano sabático para mim. Eu abandonei tudo, né? Abandonei assim em termos, né? Eu passei os meus processos com uma outra advogada, levei os meus pacientes comigo e pedi um tempo, assim, uns 2 meses para poder me recuperar e voltei a atender. Acho que eu fui a primeira psicanalista a atender online, porque eu estava morando no Japão e atendendo gente do Brasil. E depois eu fiz um processo contrário. Eu voltei para o Brasil e continuei atendendo brasileiros que moram no Japão. Então, eu sempre busquei alternativas daquilo que eu queria com aquilo que eu podia. E a psicanálise que me ensinou isso, né? Foi lá naquele nosso treinamento, naquele nosso momento tão difícil que a gente aprendeu essas coisas e que elas não saem nunca mais. Então, não precisa ser psicanalista para passar por um processo de psicanálise. Qualquer um pode. E eu aconselho a todos que experimente, porque é algo inusitado. É mágico, como a gente costumava dizer, é mágico.
É libertador, né? Muito. A psicanálise, ela, para mim, foi um divisor de águas. Ela me libertou, abriu portas para mim. E eu aprendi com a psicanálise que o trabalho da gente ele tem valor quando ele faz diferença na vida das pessoas. E isso volta para a gente automaticamente, né? A gente não, o nosso movimento de crescimento ele é automático porque a gente gera uma energia positiva. Mas Sim. a cultura do machismo, eu acredito nela, ela, ela está em todos os lugares, inclusive na psicanálise. E ela nos adoece. Sim. Eu me lembro de um professor nosso, não vou citar nomes aqui, de uma fala dele. E eu lembro das nossas aulas de psicanálise, que foram incríveis, maravilhosas, mas eu lembro o quanto elas eram machistas também. E eu acho que você deve se lembrar, né? O quanto elas eram machistas. E eu lembro de uma fala dele, uma vez, contando sobre um caso na sala de aula, e ele estava contando sobre a questão do posicionamento da mulher e do posicionamento do homem, e o quanto a mulher precisava entender que no processo de um relacionamento, ela não podia ter mais sucesso que o homem, porque aquilo acabava com a virilidade, a libido dele e castrava ele. Ele estava falando de castração. Eu não sei se você vai se lembrar disso. Mas eu lembro que eu até eu tinha muitos embates com ele, porque eu não sou uma pessoa de me calar, né? E aí eu lembro que ele comentou que ela estava vivendo esse dilema no consultório, e aí ele disse para ela: olha, você quer salvar o seu casamento? Venda o seu carro. Eu lembro que ele disse isso, eu nunca mais me esqueci disso. E aí na sala de aula, coincidentemente, ele também era meu psicanalista. Então eu tinha que brigar com ele ali, porque na sala de aula era o momento que eu tinha para falar o que eu queria. E eu falei para ele assim: isso é um absurdo. Porque o carro foi a minha conquista do meu trabalho. Por que eu tenho que vender o meu carro para manter um relacionamento? Ele falou assim: ué, porque você tem que escolher. Ou você tem um homem, ou você tem um carro. Aí eu falei para ele: não, mas para ter um homem que não aceita o meu carro, eu prefiro então terminar com ele e ficar com o meu carro, que vale muito mais que ele. E ele não estava falando de mim, ele estava falando de outra pessoa. Mas, e aí ele falou para mim na frente de todo mundo na sala de aula: você vai ficar o resto da sua vida solteira, porque você está destinada a não ter ninguém. De certa forma, aquilo impactou muito em mim, no meu conteúdo. E eu demorei bastante tempo para entender o quanto a cultura do machismo. E quando você estuda a própria psicanálise, que você vê o sofrimento da Ana Freud, da Melanie Klein, né, de todas essas personalidades, você vê que elas sofreram dentro da psicanálise por conta que os talentos delas foram, naquele tempo, subutilizados porque eram mulheres. Eu estudo no mestrado, eu estou estudando uma filósofa que, eu não sei se as pessoas conhecem, mas ela é bem recente, famosa, Hannah Arendt, né? Sim, Ela maravilhosa. escreveu As Origens do Totalitarismo, ela fala da guerra, né? Ela Sim. cobriu o julgamento do Eichmann, então quando eu fui escolher qual autor eu queria estudar, não à toa eu estudei uma mulher, né? Eu estou estudando uma O mulher. Café Filosófico, inclusive, fez um episódio, não fez? Sobre a Hannah Arendt. Tem Fez muito, tem agora, filme recente. dela, ela Sim. que tá aí para quem quiser assistir, é excelente. E ela, numa entrevista, ela judia, né, ela fugiu da Alemanha na época da guerra e ela se exilou nos Estados Unidos, demorou 5 anos para conseguir ter um visto, né, ficou como apátrida, ela se considerou apátrida até o final da vida dela. E ela, numa entrevista na TV americana, perguntaram para ela como é que ela, sendo mulher, escrevia sobre política, como que ela resolvia isso, né? Se ela não ficava assim, né? Não se sentia ameaçada. Aí ela falou assim: não, eu estou acostumada a ser mulher, né? E nós estamos acostumadas a ser mulher,
Mas ser mulher não significa baixar a cabeça e deixar de lado aquele nosso conhecimento que a gente sabe que ele vai modificar alguma coisa para alguém. Isso é ser mulher, a gente insistir. Porque se temos a capacidade de ter um filho, criá-lo, educá-lo, colocá-lo no mundo, você tem um e o seu filho deve ser tão maravilhoso quanto as minhas filhas, porque você trata com dedicação e coloca todo o seu conhecimento em favor daquilo, não dá para dar errado, só dá para dar certo, né? Uhum. Se você faz com amor e faz bem feito e você não se incomoda com as pechas que colocam sobre você, não é fácil, dói para mim, dói para você, a gente carrega um fardo durante meses sobre uma fala machista, mas, gente, isso é também uma das funções da mulher. Essa também é uma delas, né? Então, já que vamos fazer, né? A gente tem coisas que a gente já está conseguindo deixar de fazer, mas tem outras que a gente precisa continuar fazendo. E enfrentar esse machismo, eu acho que é uma delas. Não enfrentar arrancando a roupa, nem rebolando, nem nada, nada Exato. disso. É mostrando o nosso conhecimento, a nossa condição de pessoa pensante. Só isso. Exatamente. Então, Até é porque importante sim, que a desculpa. gente tenha essa autoestima. É muito importante. Sim. Que é o feminismo saudável, né? Que é o Exatamente. feminismo saudável, porque existe um movimento, no meu ponto de vista, patológico, vou usar esse nome, mas não é o nome Sim, apropriado, e é. talvez seja até apropriado, dentro do próprio feminismo, né? Que é estimulado, inclusive, pelos homens, das mulheres, que, né? Que tirou o brilho e, na verdade, tirou o objetivo da causa. O objetivo da Exatamente. causa não é muitas coisas Não, do que a gente vê, e até para desconstruir exatamente qual que é o objetivo dele, que é, na verdade, garantir direitos e mostrar para a mulher, mostrar para o mundo o valor da mulher. Só com isso, certeza. nada mais que isso. E não é ocupar o espaço de ninguém também, é só Não. o nosso. Né? Nós temos Só o nosso, o né? nosso, Nós exato. A temos. gente só quer o nosso, não é o de ninguém. Né? Até porque essa junção perfeita, eu acho que a gente não consegue ocupar o lugar. Isso é muito importante falar. Eu posso dizer isso por experiência própria. Ocupar o lugar do homem nos adoece. Com Ocupar o certeza. lugar dele causa na gente depressão, ansiedade, várias síndromes, inclusive a síndrome do pânico, porque este lugar do homem é, né, e também é uma fala da cultura, mas este lugar do homem, quer dizer, o lugar do pai, pai é pai, mãe é mãe, na psicanálise, inclusive, hoje a gente tem várias configurações novas e várias formas de ser novas das famílias, mas na psique humana, na alma Não humana, muda. não mudou nada. É E a essas mesma coisa. configurações novas, elas são situações mal resolvidas na configuração original. É Só só isso. para consertar um problema, né? Tentar consertar, né, Fabi? Porque Tentar muitas vezes não consertar. dá certo. Exato. Elas só existem porque não funcionou naquela, não estava dando certo. Então, é a mesma coisa do pet, né? O que eu vou falar aqui é totalmente polêmico e muita gente vai se revoltar. Mas assim, colocar o pet no lugar do filho é, na verdade, para fazer uma substituição daquilo que não deu certo, porque um pet, ele é um animal lindo, maravilhoso, ele é um animal de estimação, mas ele não é seu filho. Não. Eu falo isso, e eu sei que tem gente que eu fico extremamente ofendida comigo, já me pediram até uma vez para tirar um stories no Instagram, porque isso não era bom colocar. Eu falei, não, não vou tirar. É a minha opinião. É, não é um filho. Não é um Não filho. é. Então, O seu é marido um também arranjo. não é seu filho, E o seu né? marido Seu também não é seu namorado não filho, é seu também não filho, é seu filho, né? e Seu você pai não não é, é seu não filho. é seu filho. É um arranjo para você satisfazer as suas necessidades, o seu buraco existencial, a sua ferida narcísica. Só isso. Sua Sim. necessidade de preenchimento. Então, ocupar o lugar, aquele lugar de pai,
né? Nos adoece. Ideal é uma sociedade que permita com que a gente ocupe o nosso espaço sem dificuldade, porque há um castigo para que a gente ocupe o nosso espaço. Ah, Mas você quer um espaço no mercado de trabalho? Então eu vou dificultar bastante a sua vida. Eu vou deixar a sua jornada tripla, você vai sofrer mais para trabalhar, você vai ganhar menos, você não vai ter ajuda, você não vai ter apoio, a sua maternidade vai ser permeada de culpa, você vai sofrer muito, você vai adoecer. E o masculino não vai fazer nada por você. Você não queria liberdade? Tipo, como eu escuto muitas vezes, você não rasgou o sutiã? Se vira agora. Então. E, e isso adoece. E mulheres doentes adoecem os homens, adoecem os filhos, adoecem as crianças. É um ciclo. Por que este movimento de ódio? Por que esse desamor, né? Quando Para que viemos aqui, justamente para cultivar o contrário, né? O amor, né? Eu acho que esse é o Exato. princípio, né? E assim, é importante, eu acho que é importante que as pessoas tenham conhecimento de que o nosso desequilíbrio emocional, ele vem muito daquilo que a gente vive socialmente, né? O nosso desequilíbrio emocional, lógico, tem dia que eu tenho muita vontade de dar uns gritos, de chutar a porta, né? De tacar todas as xícaras na parede. É verdade, a gente chega, né? Você sai para Sim, fazer um somos negócio e humanos. você se depara com situações que te deixam desequilibrado emocionalmente. Mas nesse momento, o que eu faço e que eu sempre converso com as minhas pacientes sobre é assim: existe alguma coisa que você gosta muito de fazer. Quando você estiver nesse estado, esqueça todo o resto e faça aquela coisa que você gosta muito de fazer. Se você gosta muito de ter uma massagem, vá no massagista. Vai lá na massagista, deite lá naquela maca. Ela vai colocar uma musiquinha, vai colocar um cheirinho ali no ar, vai fazer a massagem, não precisa falar com ela, não precisa, se entregue aquele momento que é só seu. Eu tenho certeza que o equilíbrio volta. Se você gosta de outra coisa, gosta de cozinhar, vai lá para sua cozinha. Eu adoro cozinhar, você sabe disso. Você também Sim, gosta. Então a sim, gente muito. cozinha é Sim. terapia. E não é nada vexatório você dizer que você gosta Não, de cozinhar, muito pelo fazer nossa contrário. própria comida é maravilhoso. A Comida é gente só cozinha por alimento. amor, não é? A gente só Exato. cozinha por amor. Então, vá lá, prepare. Demonizaram isso, porque era uma atividade feminina. Exatamente. Demonizaram. Mas quando é o homem que cozinha, ele é chefe. Ele é chefe, a mulher não, é Ele é cozinheira. gourmet, a mulher é E cozinheira. ela é cozinheira, mas eu não me incomodo, não. Eu vou lá e eu Sim, eu arraso também. e faço a melhor coisa que eu posso fazer e sirvo para minha família e falo: olha, quem me irritou hoje, eu sinto muito por você, mas não deu certo, eu estou legal até agora. Então é isso, sabe? Eu Sim, acho que cabe a nós esse trabalho, esse encargo de se sentir equilibrado, cabe a nós. Não é fácil, né? Mas com a ajuda de uma boa psicanalista, e eu aconselho as mulheres que procurem um comparativo entre fazer psicanálise com um homem e fazer psicanálise com uma mulher. Porque a gente não se despe do nosso sexo nem da nossa sexualidade quando a gente entra dentro de um consultório. Nem o sim. psicanalista e nem o paciente, ninguém se despe. Então, é importante isso, que a gente tenha uma certa empatia pelo nosso psicanalista, né? E é legal escolher, fazer análise com quem pode nos permitir essa empatia, né? Então, escolha, né? É uma escolha. Escolher um psicanalista é como escolher um vestido, ele tem que caber em você. Tem que ajustar corretamente, né? Tem que ajustar, exatamente. Você, Às vezes precisa de uns reparos, né? Tem que puxar um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, mas a gente se encontra, né? A gente se encontra. você sabe que nesse sentido, eu não sei se eu agradeço muito o universo, porque eu acredito muito no fator sorte, né? Ou as pessoas falam muito de merecimento,
Eu acredito no mérito também, mas eu acho que o fator sorte, o universo também dá uma mexidinha, eu acredito nisso aí, que às vezes o universo dá uma empurradinha. Eu, eu tive grandes psicanalistas homens. Eu também, o meu psicanalista é homem, por Paulo, isso que eu estou dizendo, então, o né? Paulo Bregantin, que acho que você conheceu ele, Sim, o Paulo saudoso. Bregantin, saudoso. O Paulo é uma pessoa que eu me emociono de lembrar dele até hoje. O Paulo mudou minha vida, me ajudou a mudar minha vida, né? Que essa é a fala correta. Ele foi um grande psicanalista, um ser humano, e ele tinha uma alma sensível, com a Feminino. sensibilidade do feminino. Sim. Então ele ouvia as dores e ele quebrou muitos tabus meus. Eu conversava com ele sobre sexualidade, sobre coisas que a gente não conversa às vezes entre mulheres. E eu conversava com ele. E eu demorei, depois do falecimento dele, anos para conseguir confiar em outro psicanalista, porque você cria um elo de confiança que é muito difícil, né, Jane, de você transferir. Essa transferência é uma transferência muito difícil de É. encontrar, né? A Sam, você lembra da Sam lá do Instituto, né? Então, a Sam foi minha É, psicanalista por 3 anos, né? E foi bem difícil realmente substituí-la. Foi bem difícil. pois é um vínculo que a gente cria, porque na verdade é o nosso eu, né? Ali projetado, Tá? e é o eu perfeito, né? O Norberto Kepper, que escreveu e falou que o psicanalista é o eu perfeito do paciente, Sim. quando ele não está usando do superego, então a gente não quer abrir mão daquele eu perfeito, né? Não. É muito difícil de a gente encontrar. Mas, enfim, falando sobre as psicopatologias ainda, a Pfizer, eu até anotei aqui, ela ela pontuou o seguinte, agora ela fez uma reportagem recente, ela disse o seguinte, que as causas exatas da depressão ou das demais patologias nas mulheres ainda elas não são bem conhecidas como não nos homens. Mas existem alguns fatores de riscos que são mais associados no desenvolvimento dessas patologias, principalmente da depressão. E aí ela fala da hereditariedade, né, da parte genética que ataca muito mais em mulheres do que em homens, das alterações hormonais que nós temos, que atacam muito a nossa depressão e ansiedade, do processo de estresse, das questões dos medicamentos que nós mulheres tomamos, inclusive anticoncepcionais, que os homens não fazem uso, a presença de algumas doenças e distúrbios de tiroide que os homens não têm, são particulares a nós, mulheres, e o pós-parto. Na sua experiência como psicanalista, você já vivenciou pacientes com esses históricos, principalmente depressão pós-parto, ou pacientes com algum distúrbio de tiroide, etc. Como você tem para dividir com a gente? Sim, eu já tive pacientes com distúrbio de tireoide, né? Que era não tratado, né? E os distúrbios da tireoide, eles liberam hormônios que modificam o humor, né? E o humor está intimamente ligado aos processos depressivos, aos processos de ansiedade, né? Principalmente os de ansiedade. Sinceramente, assim, Fabi, eu não consigo, como a gente é psicanalista e não somos psiquiatras, para mim não interessa muito qual é o diagnóstico, interessa que a pessoa ficou boa. É isso. É Uhum. depressão, é estresse, é pânico, não sei. Tem tudo junto, às vezes as pessoas têm tudo junto, e às vezes elas têm uma coisa só que tem vários sintomas que não se encaixam ali dentro, mas você Uhum. não tem como, né? Nós não somos seres encaixotados, somos seres que Exato. estamos sujeitos a todas as oscilações do ambiente onde vivemos. E, e eu atendi essa paciente que ela tinha um distúrbio grave de tireoide, e ela tinha esses altos e baixos, e ela foi no psiquiatra, e o psiquiatra disse para ela que ela estava com. Ela tinha
uma variação de humor, que ela era bipolar, ou então ela seria uma... Como que é outro nome que se corta, inclusive eu esqueci. Borderline. Borderline, né? E que isso não tem cura. Eu falei para ela assim, olha, só não tem cura aquilo que a gente não quer curar, né? Primeiro que eu acho muito sério você dar um diagnóstico com uma consulta. Eu acho muito sério, né? Diagnóstico é algo sério. Ele é um rótulo, né? Então, se Uhum. você rotula uma pessoa, a tendência é que ela piore muito com aquele caso. Exato. E eu Ou achei que ela desenvolva os sintomas daquela doença que ela nem tem, que ela vai nem tem. pesquisar no Google para ver o que, que é. Exato. E daí tudo ela tem, porque a gente tem Uhum. tudo o dia todo. Todo dia você Exato. tem vários daqueles sintomas, todos os dias. Uhum. O que importa é se você sabe lidar com eles ou não. E aí eu falei para ela, bom, eu acho que a primeira coisa que você precisa fazer é os seus exames de tireoide, ver, tu começar a tomar o remédio, porque funciona. Eu tenho casos na minha família e funciona. Então, tá ok, dá para resolver isso aí. Com relação à sua parte emocional, a gente vai tratar aqui. E aí você vai me trazer tudo aquilo que você não consegue lidar. Por que você não consegue lidar? Existem duas perguntas: por que e como? Então, são as perguntas que nós faremos, né? A partir de agora, quando você trouxer algum, na sua consulta, você trouxer alguma coisa para a gente resolver. E ela foi, e ficou bem, né? Ficou ótima, né? Pediu alta, ficou de alta, ok, ficou 3 meses e voltou. E está comigo até hoje. Hoje já, assim, completamente resolvida, mas é aquela coisa, assim, que tem dia que você fala com o psicanalista porque você só quer conversar, repassar a sua semana, repassar o seu diário, né, passar limpo, e tem dia que realmente você precisa de um caminho, né, de uma elaboração mais assim, acirrada mesmo. Então, ela já está comigo há 4 anos, na mesma paciente. Né? A tireoide controlada, perdeu o peso que queria perder, faz os exercícios que quer fazer, dança, sai, passeia, faz tudo. Vida normal. Então, é legal a gente ver que a psicanálise resolve, né? E tem um médico, ele é psicossomático no Japão, ele é japonês, ele nem fala português, mas a secretária dele é brasileira. E ela fala japonês, fala brasileiro e fala português. E uma paciente minha esteve lá e ele falou assim: como você melhorou tanto? Daí ela falou assim: eu estou fazendo terapia com uma psicanalista. E ele perguntou: onde? Ela falou: não, não é aqui. Ela é do Brasil e eu faço online. Ele falou assim: você tem o telefone dela? Daí ela falou: sim. Ele falou: então deixa com a minha secretária. Esse médico me mandou 4 pacientes. Que maravilha! Inclusive uma das pacientes que estava assim, faltava uma semana para ela ir para a mesa de cirurgia, porque ela ia operar uma hemorroida que estava matando ela. E ele falou para ela: antes da cirurgia, eu acho que você deveria fazer uma terapia. E mandou que ela me procurasse. E ela me procurou. E ela ficou 1 ano comigo e ela não fez a cirurgia até hoje. Né? Ela parou a terapia, mas ela também não fez a cirurgia. Então, eu acho que a psicanálise resolve as questões emocionais que dão as doenças psicossomáticas. Eu já tive paciente, hoje, inclusive, ela é terapeuta, ela mora no Japão também, ela faz Theta Healing, e ela, quando veio se começar a análise dela comigo, ela tinha fibromialgia. Ela tomava não sei quantos comprimidos por dia, ela ficava muito tempo deitada, porque ela não aguentava, disse que as dores eram horríveis, e depois de 1 ano de psicanálise, ela começou a se recuperar, ela resolveu ser terapeuta, ela fez o curso e hoje ela atende. Então, são casos assim que mostram que quando a gente está emocionalmente equilibrado, quando a gente consegue lidar com as nossas emoções, a gente consegue ter uma vida saudável e realizada, eu acho. Acho que a palavra é essa, realizada. Sim. Ah, e é tão interessante como a gente faz.
no set analítico, e isso pode ser online ou presencial. Isso mudou um pouco, né, desde que a gente se formou, né, Jane? Porque Mudou. quando a gente se formou, tem até uma historinha legal para os nossos espectadores, telespectadores, vamos falar do Silvio, os nossos internautas. Quando a gente se formou, era muito importante o ambiente psicanalítico, o set psicanalítico era muito falado, né? O ambiente onde a pessoa, como a pessoa fica, e é importante ainda, mas a gente adaptou muito isso para o atendimento online, né? E hoje a gente consegue fazer um atendimento muito bom, efetivo, à distância. Então, assim, a tecnologia modificou bastante essa questão. A gente tem um set analítico, a pessoa na casa dela e a gente na nossa. Mas é interessante, hoje mesmo atendi uma paciente e assim, e ela trouxe um diagnóstico imenso de um problema na coluna, coluna travada, e aquela coisa tal, uma inflamação, e várias questões. E eu me lembrei das aulas de Reich, que a gente teve a questão da bioenergética e aquela coisa toda, né? Que eu até me aprofundei um pouco depois. E, e havia acontecido na vida dela um evento que a gente fez uma associação de ideias na consulta e ela caiu a ficha assim automaticamente que aquilo, tudo que ela estava vivendo tinha uma relação totalmente direta com o que ela passou, com a dor que ela estava sentindo. E é uma mulher jovem, uma mulher dinâmica, ativa, então assim, e eu, e eu conversei com ela assim, deixei bem claro, falei, querida, a sua coluna não desgastou tantos discos e não houveram tantas inflamações de 15 dias para cá. Não houve essa modificação toda na sua vida. Então, vamos ressignificar isso e vamos repensar, né, sobre esse evento. Vamos trabalhar o evento e trata a causa com os medicamentos, mas vamos ressignificar o evento, porque quando você não ressignifica o evento, você trata a sua causa, há uma coisa que a gente chama em psicanálise de deslocamento, e E aí vai. depois, para achar isso aí. E aí vai para o joelho, vai para o cotovelo, vai para outro lugar, fica escondido, aparece de novo depois. Isso dá um trabalho muito grande, aumenta, dá um sofrimento, vem mascarado depois, um monte de coisa, né? Complica muito. Então, quanto mais rápido, esse é o benefício de você fazer análise toda semana. Você entender os seus eventos que te incomodam no seu dia a dia, antes que eles causem um efeito mais aprofundado, porque, na verdade, não é o que você está vivendo hoje, é o gatilho do hoje no que aconteceu lá atrás, né? Sim. A gente não trata, não é o que está acontecendo agora, o agora é um gatilho daquilo lá atrás. Então, a gente tem que aproveitar esses momentos agora. Então, a psicanálise aumenta significativamente a qualidade, nós somos exemplos disso, né? A qualidade de vida de uma pessoa de uma forma assim, que só quem vive sabe, não dá para a gente, na verdade, mensurar isso, né? E tem, Não eu dá não para se falar. sei, talvez até justamente pelo fato dela resolver e ela transformar as pessoas, é que ela seja tão evitada, né? Porque ela é muito evitada, né? Ela é Muitas pessoas bombardeada, né? Assim, sim, as pessoas pelas têm outras ciências até. isso, porque senão quem é que vai comprar remédio tarja preta, né? Eu acho que é uma junção de coisas. Eu acho que tem sim o bombardeio eu acho que do capitalismo, né? Que quer alimentar. Eu acho que é um movimento do próprio ser humano. O ser humano ele é acomodado por natureza. Então, e a gente vive, como disse o Zygmunt Bauman, num mundo líquido. Então, assim, se a pessoa puder tomar um comprimido e ficar legal, Mas não existe ela. esse mundo líquido, né? Ele existe, mas ele não é real, né? Você não Sim, toca ele, né? Você não mas toca.
Sim, mas as pessoas elas não sabem disso, elas creem nisso. Então, elas não querem passar pelo processo, elas querem a solução. E quando vem a indústria farmacêutica e trazem a promessa, e traz a promessa que você vai tomar um comprimido hoje e que você vai acordar feliz amanhã vendo o mundo cor-de-rosa, as pessoas não querem passar pelo processo de análise, porque passar pelo processo de análise também é dolorido para depois poder transformar, porque você tem que desconstruir muita coisa para poder construir novamente da forma correta. E abandonar aquilo que não é seu e que foi colocado em você, e uma série de fatores. E as pessoas, também há uma indisponibilidade, eu acho, que da maioria das pessoas. E acho que tem um fator também muito interessante, Jane. E isso é para homens e para mulheres. E acho que para as mulheres mais, porque o mundo para as mulheres é mais difícil. Há uma tendência humana do conformismo, de se acostumar com aquilo que não é para acostumar. Então, eu sempre digo que quando a gente acostuma com aquilo que é ruim, não é costume, é vício, né? É vício. Costume é com o que é bom, né? Igual eu costumo ir na praia, eu adoro, é bom para mim, então ok, isso é costume. Agora, sei lá, entrar num processo depressivo, ficar 15 dias na cama deitado em posição fetal, enquanto a vida acontece lá fora, porque alguém falou que eu sou feia, que eu sou nariguda, que eu sou gorda, que eu sou magra, que eu sou chata, qualquer coisa nesse sentido, e eu me acostumar com isso, eu estou num vício, porque aquilo está me fazendo mal, né? Aquilo me faz mal. Então, tudo que me faz mal não é costume, é vício. Ah, mas eu preciso. Bom, se é uma necessidade, a necessidade ela tem que ter um tempo de vida, né? Tudo que é necessário por muito tempo não é necessário. Ele é essencial. Você concorda? Eu preciso comer. Comer não é necessário, é essencial. Eu não vivo sem. Agora, eu preciso ter um grande amor. Olha, não é essencial, é necessário. E eu não vou ficar com uma pessoa que me maltrate, que bata em mim, uma pessoa que diga para mim que eu não sou isso ou eu sou aquilo. A Ah, menos mas que eu. você entenda que amor é violência. Aí é que tá. Pois é, exatamente. A menos Se que você você entenda aprendeu lá no que seu amor amor é violência. parental que amor é violência, porque você apanhava demais quando você era criança, você vai E entender que diziam aquele assim: eu amor, faço isso porque eu te amo, né? porque eu te amo, dói mais em mim do que em você, É, então, se dói, por que você está fazendo? entende? Mas Né? você, quando era criança, não tinha isso. Não, Então, você só guardou a memória afetiva, você vai buscar isso na sua vida adulta. com certeza. E Enquanto eu não porque esse descobrir que eu estou buscando algo que não é bom para mim, porque eu tenho um inconsciente que está mandando em mim, que exato, porque esse buscar é tá ligando os inconsciente. pontos em pontos errados, né? A surra era necessária não pelo amor, pela correção, pela minha conduta. Olha, você agiu errado, né? Eu sou contra as surras, né? Mas fazer o quê, né? Eu não posso Coisas do mandar na vida. passado. São coisas do passado, exatamente. Isso está em desuso. Mas assim, todo mundo precisa de ter um certo freio nas suas vontades. Nós somos seres de vontade, e quando a gente é criança, a nossa vontade não tem limite. Quando a gente é adulto, já não tem. Os nossos limites são normalmente financeiros ou pelo tempo. Né? Eu não tenho tempo para fazer tudo que eu quero, então a minha vontade tem que ser cerceada. Mas esse controle de vontade a gente precisa exercitar. Né? Nós precisamos. Eu posso tudo? Posso, mas quando eu posso? Que hora eu posso? Quando? O que eu devo fazer para esse tudo? E a gente trabalha muito isso no SET, né? Ah, mas quando eu era criança, as crianças estão sempre deitadas no divã, né? O tempo todo. Na verdade, a gente trabalha da criança mesmo, da criança ferida. Mas o Carl Jung disse que, na verdade, o neurótico se alimenta de dores, né? Então, Então, quanto mas maior a dor, maior a neurose.
E a gente está tratando ali das neuroses, né? Exato. Então, a pessoa está vivendo de dores. E enquanto ela não entender aquela dor dela, por que ela tem aquela dor. E assim, eu penso que quem é psicanalista não pode ter nenhum tipo de preconceito. Se você tem Não, qualquer tipo de preconceito, você não é psicanalista. não compete a E gente para nada, né? Nós não nada, somos. inclusive o prazer pela dor. Eu Sim, entendo que fazer análise é um processo de consciência para tomada de decisão. Então, eu já tive paciente que, olha, entendi, vejo, sei, mas quero permanecer. Porque eu o também. custo para mudar é muito caro e eu não quero pagar. Não, e o E meu eu acho paciente. sensacional. Entende? Acho Exato. incrível. Acho Não, incrível, porque é uma decisão consciente. O que você sim, não pode viver é na escuridão, né? É achar que você está muito bem e você está péssimo. Entende? Agora, sei, vi, entendi, saquei, sou eu, está comigo a bola, mas eu não quero mudar. O custo, porque tem um custo, a gente não pode esquecer disso, né? Essa vida maravilhosa, essas viagens, isso tudo teve um custo, isso tem um custo. Romper o sistema tem um custo, romper com o machismo estrutural tem um custo. Ter voz, como você disse, eu considero hoje que eu sou uma mulher que tem uma certa voz. Para ter esta certa voz, eu tive que abrir mão de muita coisa. Eu tive que brigar com muita gente, eu tive que fazer muitas coisas, eu tive que ser rotulada por muitas pessoas. Teve um custo que eu paguei. Tem gente que não quer pagar o custo, quer viver na zona de conforto e tudo bem. Eu acho super legal. O que você só que não ela não pode. tem consciência disso, né? Exato. E eu acho Ela que não a está consciência. colocando a culpa nos outros. E para não ficar infeliz, né? Naquele processo de, ai, se eu tivesse. A É, psicanálise, ela tira de você isso. Esse, ai, se eu tivesse ido, ai, se eu tivesse ficado, ai, mas e se eu tivesse feito, ai, e se eu tivesse casado com, ai, se eu tivesse me divorciado. A psicanálise tira você disso. Eu acho que a psicanálise, a leveza da psicanálise é isso. Olha, estou aqui, abri mão e tudo bem. né? Eu vou Né? curtir isso, Eu vou pronto. curtir isso e pronto, e mais eu não tenho aquilo e tudo bem, mas eu tenho isso e a vida é muito Exatamente. boa, Depende de né? qual o objetivo da pessoa, né? Porque a felicidade é um caminho individual, Freud deixou isso muito claro, foi uma das suas últimas mensagens, que aqui nenhum conselho cabe ser dado. Cada um Exatamente. deve buscar por si ser feliz. Então, e o que que... Olha, tem uma borboleta passando aqui dentro. E o que que é ser feliz, né? Cada um decide o que que é ser feliz, né? Eu tenho Exatamente. certeza que as pessoas sabem o que deixam elas felizes. Elas só precisam escolher em que momento elas vão usar isso. Ou Exato. se elas querem realmente ser felizes com o custo que elas estão pagando, né? Porque às vezes também o custo está muito alto, né? Coloca a sua vida Uhum. em risco, né? Mas Exato. se você tem consciência disso e você quer, ok, né? Quer viver intensamente, loucamente 40 anos da sua vida? Show Então, de bola. Desde que você não coloca a vida do outro em risco. Se você quiser viver uma vida mais tranquila, amena e mais feliz, 80, legal também, também. né, É claro, cada um. válido também. Eu, por exemplo, quero viver uma intensa até os 100, se der, né? Mas não sei se vai dar. Mas, em todo caso, eu acho que viver pela metade não serve para mim, né? Para mim. Mas tem gente que sim, né? Eu economizo e vivo mais. Então tá, né? Cada um São faz suas escolhas. escolhas. São Mas o escolhas. importante é a gente saber fazer a escolha. Exato. E aí E precisa é de muito legal a autoconhecimento, né? gente ter com quem trocar ideias sobre as nossas escolhas. Alguém que Uhum. não é íntimo nosso, alguém que não nos julga, alguém que pode dar vou usar um termo aqui que eu nem gosto muito, mas é um feedback daquilo, né? Eu acho que é muito bom, assim, é muito maravilhoso isso. Eu tenho uma paciente, ela é jovem ainda, bem jovem, ela falou assim para mim,
Jane, eu acho o máximo eu poder falar o que eu quiser para você por 1 hora, você não briga comigo. Eu falei, mas não é minha função brigar com você. Né? Ela falou assim, eu acho o máximo, isso daqui para mim, sabe, é um sonho, é como se eu pudesse dizer assim, eu tenho uma amiga só minha, pessoal. Eu falei, que bom que você pensa que, né, que eu sou sua amiga. Não sou, mas você pensa que sim, é ok. Né? Então, eu acho que às vezes é isso, é você poder contar com aquela pessoa e contar para aquela pessoa coisas que você não tem coragem de contar nem para você. E a pessoa não está envolvida no processo, né? Não, não Então, tem ela nem. não vai. Quando você conta, por exemplo, para alguém que você está se envolvido, essa pessoa vai colocar a opinião dela com um certo privilégio, porque ela vai pensar nela também, no impacto daquilo que você vai, não egoisticamente, mas no impacto daquela decisão que você vai tomar e que vai trazer para a vida dela. Quando você divide com uma pessoa que não está envolvida, aquela pessoa vai olhar para você como um ser humano que está ali buscando só autoconhecimento para poder tomar decisões. Então, ela vai dividir com você o conhecimento que ela tem de vida, porque o que eu acho que a psicanálise é sensacional é que ela exige de você consultório e autoanálise, e análise psicanalítica, que a psicologia não exige isso, né? A gente tem que ter a supervisão, a psicologia não tem. Então, eu acho que a gente divide nossa experiência de vida e a gente traz nossa experiência para o consultório e a nossa formação técnica. Então, eu acho que ajuda muito e ajuda as mulheres. As mulheres procuram muito mais análise do que os homens. Eu devo ter hoje, de 26 pacientes, 4 homens. Não me lembro agora, mas eu acho que são 4. E os outros são todas mulheres. As mulheres sempre procuraram mais, porque as mulheres têm mais necessidade de enfrentamento, de desenvolvimento, de força, e elas sofrem mais, são mais emotivas. Essa é a minha visão, né? E os homens, eles têm uma dificuldade muito grande de falar. Então, são poucos os homens que têm um desprendimento para falar, né? Das suas dores, das suas emoções. Eu acho que o homem procura análise no 45 do segundo do tempo, quando não tem mais jeito. O que fazer? Não tem mais o que fazer. Está ali, não, então agora eu vou ter que procurar, porque, olha, eu vim aqui porque o doutor fulano me indicou você, porque é o seguinte, olha, você vai ter que me... Discurso é assim, você vai ter que me ajudar, porque meu casamento, eu acho o máximo. Tive 3 amantes, entendeu? Eu já fiz um filho Mas aí. eu dei tudo que Me a minha ajudar. esposa precisava, Fui meus filhos. ótimo, maravilhoso, sou provedor, entendeu? Sou um cara. Eu fiz tudo, olha, doutora, você tem que me ajudar a salvar meu casamento. E Eu ninguém falo, pergunta. eu? E ninguém Ah, pergunta, ninguém fala para ele se ele fez tudo isso e se ele ficou bem com tudo isso, né? Ninguém falou isso para ele. Ele está fazendo porque o amigo faz, porque o outro também faz, porque o homem é assim mesmo, por porque... todas as coisas. Exato. Mas É. isso também, mas eu vejo também o homem como vítima, tá? Desse sistema que o impulsiona para a cobrança disso. Eu enxergo também que há uma cobrança para que ele seja assim. A mesma família que cria a mulher para ser, hoje, no mundo de hoje, independente e cuidar de si, e diz para ela assim: olha, cresça, seja independente, cuide de você mesma, não dependa de homem nenhum, porque a sociedade é cruel e os homens são muito maus, e eu acho isso péssimo falar isso, tá? Até porque eu Eu tenho um também. filho e a realidade não é assim. Os homens são bons, tem muito homem bom, como tem muita mulher ruim também. Essa mesma família, essa mesma mãe, esse mesmo pai, cria um filho e diz para ele assim: meu filho, cresça e procure uma boa mulher para você, para cuidar de você. Aí o discurso não conversa, né? Fica... Porque, entendeu? Procura uma boa mulher, não vai casar com qualquer uma, não. Você procura uma boa mulher que vai casar com você, e assim, eles estão na mesma geração. Quer dizer, aí
não cria uma mulher disposta a conviver e compartilhar com ninguém, e cria um cara que vai Que crescer precisa de uma procurando, mulher que para cuidar precisa dele. para cuidar dele. Criou uma mulher que é completamente independente, não quer cuidar de ninguém, as Não mulheres hoje quer dividir não nada, querem não nem ter quer ter filhos, filho, nada, e e vai cria um casar cara com um cara que passivo. precisa. Já. E aí, e por isso que a sociedade está essa desconexão. E aí o pessoal parte para os pés. Porque o ser É. humano não consegue conviver com o ser humano, Você sabe que comprou um meu gato e um marido é cachorro. psicanalista, né? E Aham, aí eu sei. ontem a gente estava falando dos filhos pet. A gente estava falando ontem, porque não sei se um paciente dele ou alguém que fez uma consulta com ele, não sei, falou para ele assim que os cachorros têm consciência, né? Que os cachorros têm consciência da dependência deles, que eles têm com o humano. E aí meu marido falou assim, mas eles não têm dependência. Eles criaram uma dependência porque nós tiramos ele do lugar deles e colocamos eles como filhos. Exato, Né? O cachorro ele não pode sair na rua, ele mora no apartamento, ele não pode pegar o elevador sozinho, exato. né? Ele anda na cadeirinha, no carro, ele não pode andar no shopping, ele anda no colo. Então, nós modificamos os Exato, animais, assim como nós modificamos as pessoas que vivem com a gente. exato. Para atender as nossas necessidades doentias. Vamos falar Exato, claramente, né? exatamente, porque nós queremos um marido que ele seja totalmente romântico conosco, ele traga flores, ele nos dê anel, ele prepare uma mesa com E, velas e tudo, mas a gente chega do escritório puta da vida, joga a bolsa em cima do sofá, fala um monte, e o coitado está lá preparando o jantar, né? E naquele e, dia você não está afim de nada, nem aquele jantar vai tirar você disso. Então, nós fazemos, às vezes, um papel diferente daquele que eles estavam esperando que a gente fizesse, assim como eles fazem um papel diferente para nós também. Então, e o contrário também é verdadeiro. A gente também espera isso, e é importante as também, mulheres ouvirem isso, a gente espera isso também dos homens, essa cordialidade, esse homem bom, gentil. E quando ele é assim, a gente olha para ele, vê uma atitude cortês e enxerga um feminino nele e acha ele fraco e perde o interesse nele, né? Porque a gente não consegue sair daquele da Matrix, da Matrix, que é de aquele quebrar o biológico tabu, né? primário. Exatamente. A gente quer que quebra para a gente, mas a gente não conseguiu ainda quebrar para o homem. Um caso interessantíssimo é aquele do ator global lá, o Caio Castro, lá, que questionou a questão do pagar a conta, né, um pouco tempo Sim, atrás, sim, sim. que eu até publiquei a respeito e falei, poxa, eu concordo com ele. A gente precisa decidir se a gente quer ter direito de tomar decisões polêmicas, como fazer abortos e etc e tal, ou se a gente quer que o cara pague a conta para a gente. E a gente não faz nada. Tá um contrassenso. E trazendo para o nosso tema, isso nos adoece. Sim. Essa indefinição das nossas emoções em frente à nossa vida. O psicólogo William Maltomasso deixou muito claro, nos anos 40, nós, seres humanos, nascemos para criar vínculos, sermos amados. Você disse, você passou por 4 casamentos, eu passei por 2. E a gente passa uma vida eterna buscando aquela pessoa ideal, um amor ideal, sermos felizes e que sejam por períodos, né? Porque hoje tem tantos casamentos? Porque hoje as pessoas não são mais, desde os anos 40, desde os anos 50, ninguém casa mais por conveniência, casa por amor, pelo romance, e as pessoas não aceitam mais viver de aparência. Então, a gente nasceu para constituir família, a gente nasceu para ter companhia, a gente nasceu para tocar afeto, a gente nasceu para ter companhia. E o que acontece? Nesse processo, a mulher está perdida nessa contemporaneidade.
dentro do seu feminino? Porque as coisas, assim, nós estamos numa virada de século, né, Fabi? A gente passou do Sim. 20 para o 21 Uhum. e, assim, a ciência ela está muito avançada, as coisas estão muito modificadas, as coisas mudam rapidamente, né? E talvez a gente não tenha tempo de ter essa atualização, né? Porque assim nós queremos viver numa sociedade que é completamente moderna e talvez ter um comportamento de sociedade mais antiga, de ter uma família daquela lá, de papai, mamãe, filhinho, por 35 anos, 50 anos, 76 anos, bodas de tudo que é possível. Uhum. Só que com a vida que a gente leva, talvez essas coisas não sejam tão fáceis, né? Não sejam tão fáceis, porque nós somos multitarefas hoje. A gente não consegue mais ser uma coisa só. Eu tenho Exato. certeza que quando você se formou psicanalista, você não achou que você teria que fazer lives para ajudar os seus pacientes, Com não certeza. era? A gente Uhum. achava que era só ficar lá no consultório esperando e estava tudo ok. Hoje não, a gente Nosso vê que não é. dilema era escolher o modelo do divã. Exatamente, se era vermelho, cinza, preto, qual que era. E era uma delícia pensar sobre isso, mas hoje a É. gente tem que pensar como que a gente consegue passar para as pessoas as coisas boas que a psicanálise traz para ela. E Uhum. é um desafio no dia a dia. Então, Uhum. se todas as configurações mudaram, a família também muda a configuração, não é? A gente Uhum. muda durante o nosso casamento, né? Eu tive um casamento de 11 anos, outro de 20 anos, outro de 8 anos, né? E agora eu tive filho só nos 2 primeiros, né? Depois eu não tive mais filho. E agora eu estou num outro aí, que é intenso, que é muito. É uma troca muito grande. Ele é psicanalista, eu também sou, nós dois fazemos mestrado em áreas muito parecidas, então a gente tem uma conversa muito. Ele é escritor, eu também sou, então a gente tem uma conversa muito entrosada, né? E é uma coisa legal, mas tem hora que essa coisa legal também ela tem os pontos ruins, né? Porque tem hora que ele diverge de mim e eu tenho que respeitar a Sim. opinião dele. Eu não posso ir para cima com tudo. E a mesma coisa acontece com ele. Então, tem hora que ele fala assim para mim, tem hora que você é insuportável, porque você acha que você manda. Ele fala até baixinho assim. Eu falo para ele, mas é que tem hora que eu realmente mando, né? E você tem que entender que é a minha hora de mandar. E principalmente quando eu falo de direito, porque eu sou advogada e ele não. Então, nessa hora eu Sim. mando. Quem sabe mais, fala mais, né? E aí eu É. tenho mais fala. Então, é difícil a gente se entrosar com as pessoas, mas a gente consegue quando a gente tem predisposição a isso e quando a gente tem certeza que aquela pessoa tem aquilo que a gente busca em alguém. Porque a gente não se apaixona à toa, não, sabia? Não, eu também não A acredito gente nisso. olha assim, sabe aquele primeiro olhar, você fala, tem coisa legal aí atrás? É aí, né? Só que às vezes a É. coisa legal que a É a gente conexão pensava, psíquica, né? Eu exatamente. acredito na conexão, eu acredito que a paixão é uma conexão psíquica. As Então, pessoas se apaixonam por carta, sem ver imagens, sem nada. Hoje não existe mais essa magia, mas isso já aconteceu, eu né? já Muita fiz gente. isso. Sim, isso me aconteceu também muitos anos atrás, um passado muito grande, quando não existia internet. E eu nem conhecia o rosto da pessoa, e eu me Exato. apaixonei mesmo, profundamente. Depois eu conheci Pelas ele pessoalmente, palavras, né? pelas palavras, pela forma de pensar, pela forma de ver o mundo, e depois eu conheci ele pessoalmente, tudo, e vivi, sim, uma paixão. Eu era uma garota, e a relação acabou não dando certo por questões das nossas famílias, mas... e ele era exatamente como eu imaginava, porque Né? eu me apaixonei psiquicamente, Sim. né? Eu acho que é uma conexão psíquica, sim. E a gente se apaixona, às vezes, por pessoas que têm um traço, que têm uma posição, um posicionamento daqueles que nos fizeram mal, talvez como uma tentativa de vencer aquilo.
A gente se apaixona por pessoas assim. Ah, tem esse viés também, né? Jung fala sobre isso, né? Até que E, você resolva a questão, ela é, vem para você, né? E você vai chamá-la de destino. Aí é exato. uma outra coisa, mas aí eu já não chamo de paixão positiva, né? Aí Não, já mas entra a nossa a neura, paixão né? ela não tem o positivo e o Mas é negativo. paixão, tem razão, A paixão tem é só o razão. querer, né? É só o querer, né? A paixão vem de patos no grego, né? Uma doença, Exato, e na patos é realidade, uma né? doença, né? É uma Porque toda doença, paixão, ela tira você do chão. Ela sim. tira. Você sai da sua esfera de controle. Aquilo mexe com você, aquilo mexe com seus hormônios, mexe com sua cabeça, mexe com tudo. Então, escolhi errado essa pessoa, me apaixonei. Ok, mas espera aí, tem jeito ainda, né? Não precisa se matar, tem jeito, né? Nós somos É, tem um pessoas. romantismo também, eu acho que é uma coisa capitalista, hollywoodiana também, que eu acho que entra também no Tivemos na, contexto da paixão também, né? na era do conhecimento, a É, gente do teve uma parte conhecimento, né? romântica, né? Tem. Eu acho que existe o processo da paixão, mas ela avassaladora a ponto de ser incontrolável, que você vai ter que matar ou morrer, não sei o que. Aí eu já acho que é um pouco da construção mental também. Acho que a gente tem esse descontrole, se mexe com tudo, você quer, mas dá para dar uma controlada. Mas acho que também com a maturidade, né? Acho que a gente vai ficando mais Sim, velha, vai caindo mais. porque a gente precisa ver como é que a gente está vivendo a nossa vida, né? A gente está vivendo a nossa vida na pulsão de vida ou na pulsão de morte. Sim. Porque se estivermos vivendo na pulsão de vida, a gente logo detecta que tem coisa que está fazendo mal. Né? Eu me apaixonei por um cara, ele marca comigo no sábado às 8 horas da noite e me fala oi para mim na quarta-feira, meio-dia. Esqueceu que tinha marcado comigo e eu fiquei sofrendo todos esses dias com um monte de coisa. Eu vejo muito isso, né? Será que isso, será que aquilo, será que aquilo outro? Não, peraí, criatura. É só você que está apaixonado. O outro lado não está. Tem que acordar para isso. O silêncio também é uma fala, né, gente? Vamos acordar? Exatamente. Exatamente. Existe, então, tudo isso entra também no processo da cultura, e aí eu acho que também é aquela questão da cultura e do machismo também. O cara vai Também. ligar amanhã, vai ligar no dia seguinte, quer dizer, todas essas questões, que eu já me libertei disso há muitos anos. O cara vai Somos ligar, mas duas. será que ele vai ligar no dia seguinte? Pode ser que eu não queira ligar para ele. Eu não estou preocupada se ele vai me ligar. E se eu não quiser ligar para ele? Né? Se eu Exatamente. não quiser que ele me ligue? Existe esse movimento feminino de sofrimento porque essa culpa por sentir prazer, por sentir paixão, por ter escolhido o cara errado. Você nem sabe se o cara é errado ou não, se já tem aquela. Isso é tudo colocado na mulher. Será que eu escolhi o cara errado? Nossa, mas será que eu falei uma coisa que eu não deveria ter falado? Será que a roupa que eu coloquei é errada? Será que eu exagerei no batom? Será que eu não fui bonito? Será que eu tinha perfume demais? É tanta coisa que eu ouço, é tanta coisa que às vezes eu converso assim com alguma amiga ou com alguma pessoa que eu falo assim, gente, eu já teria desistido de ir. Não vai não, isso aí tá muito estressante. Vamos sair comigo que é melhor. Esquece isso aí, tá estressante demais. Se for para sair com o cara, vou passar esse estresse, fique em casa. Vamos curtir na Netflix que é melhor. Mas isso, para eu, pelo menos para eu me libertar disso, isso aí foi depois dos 40 anos. Porque Sim. antes eu vivi isso. Eu não estou nem criticando, não, eu estou relatando. Eu vivi isso. É uma preocupação imensa, uma coisa. E você constrói um personagem, né? Porque É, você tem que... E isso é da cultura do machismo mesmo, porque você cresce com isso, né? Você nasce e você olha os outdoors, você assiste novela, você vê o filme, você vê aquilo, e a mulher não pode isso, não pode aquilo, ela tem que fazer aquilo outro, o corpo dela tem que ser perfeito, o cabelo, ela não pode errar, ela não pode falar mal, ela não pode ser demais, ela não pode falar demais, ela não pode falar de menos, ela não pode comer muito, ela tem que comer pouco. É o último date que eu fiz. Eu falei pro cara, olha, eu não como carne, tá? Mas eu tô afim de ir comer uma feijoada hoje. Cara, mas você não come carne? Eu falei assim, mas não tem problema, hoje eu tô afim de comer uma feijoada.
Tá tudo bem. Comi a feijoada à vontade, e o cara falou assim, nossa, eu fiquei admirado, porque quem não come carne tem que ser com bastante torresmo. Eu falei, pois é isso aí, eu vou comer o que eu quiser. Eu sou assim, Eu né? Tem como o um que dia eu que eu gosto, quero, né? entendeu? Eu como o que eu gosto e um abraço. E eu só faço aquilo que eu quero, entende? Mas eu demorei muitos anos para chegar ao ponto de fazer só o que eu quero. E é muito bom fazer o que a E é gente muito quer, né? bom fazer o que a gente quer, né? Mas a gente tem que ter assim um amor próprio, uma segurança e um propósito, né, de felicidade, um propósito de Sim, vida muito sim. grande. Eu até deixei uma frasezinha aqui separada, né? Que é da. Você consegue me ver mesmo eu lendo aqui? Consigo, amigo? Consigo. Então tá. É uma frase da Hannah Arendt, né? Que ela diz assim que a gente precisa ter um objetivo para onde a nossa vontade única e plena, antes de multiplamente dividida, pode ser conduzida. Então, se a gente sabe o que a gente quer, a gente que é o nosso objetivo, nós vamos direcionar a nossa vontade para aquele objetivo. E isso ele está relacionado a fases da nossa vida, né? Quando a gente é mãe, nosso objetivo é o quê? É que os nossos filhos fiquem bem, que a gente tenha um bom, um bom filho, uma boa filha, né? Esse é o nosso objetivo. Se a gente não quer ter filhos, o nosso objetivo é evitar os filhos, né? Não tê-los para depois reclamar deles. Se a gente teve, não adianta reclamar, eles já estão aí, né? E qual é o nosso objetivo naquele dado momento? Né? Qual é? E aí, quando a gente tem consciência desse objetivo, a gente coloca todas as nossas forças e a nossa vontade, como diz o Nietzsche, né? A gente tem vontade e potência, então, quando a gente tem uma vontade, se a gente colocar a nossa Potência de potência agir. naquilo, ela vai alcançar, ela vai chegar. Né? Uhum. E aí é aprender a pensar sobre essas coisas que a psicanálise faz a diferença na nossa vida. Todo psicanalista, ele é um pouco filósofo, ele é um pouco poeta, É, porque ele está de bem com a vida, ele já está, assim, vivendo aquela fase da neurose controlada, né? Nós já estamos na neurose exato. controlada. Não que nós não tenhamos sentimento, nem frustrações a gente tem todos os dias, Sim, mas a gente sabe lidar com elas, né? Eu costumo dizer para uma amiga minha que eu me permito ter meia hora de raiva por dia. Depois disso, acabou. Né? E nessa meia hora eu fico com muita raiva, depois eu vou fazer as minhas análises. E quando está muito difícil, eu ligo para o meu psicanalista e falo, ó, dá para adiantar essa semana? Porque, cara, tem um negócio aqui que está pegando e eu não estou sabendo lidar. Né? exato. E é isso. A gente é humano, né? Antes Sim. de tudo. E essa humanidade que faz com que a gente consiga ajudar as pessoas. Exato. E ser humano significa viver em meio a outros humanos. Não existe ser humano solitário. A condição sine qua non para ser humano é viver entre humanos. Não é entre cachorros, não é entre gatos, não é entre bois, não. É entre humanos. Lidar com a outra, o outro, né? A outra pessoa. Ela, certamente, ela tem coisas muito parecidas com as nossas. Só que são Exatamente. delas. E as nossas são nossas. E quando a gente consegue trocar umas figurinhas legais, a gente fica assim, igual eu e você. A gente troca figurinha. Em qualquer momento que a gente se encontrar, a gente troca figurinha. E fica cheia de coisa. Fica. E a gente completa o nosso álbum de felicidade fazendo isso. E aprender a trocar essas figurinhas é que é legal. Com todo mundo, né? Com Com todos. Com aqueles certeza. que você conhece muito bem, com aqueles que você nem conhece, com os que convivem com você, com os quais você, às vezes, procura por uma coisa que você nem imagina que dali pode sair um ganho, né? Às vezes você Sim. vai
despretensiosamente no lugar, conhece alguém e aquilo fica uma maravilha na sua vida. Então, Sim. quando a gente consegue fazer essas trocas, separando o que é nosso do que é do outro, né? Isso é meu, isso não é meu. Eu nem vou pegar porque não é meu. Não quero, Sim. né? Eu não quero. Então, fica legal. Muito bem, querida. Jane, infelizmente, com muita dor no coração, a gente vai precisar encerrar. Não, Mas, mas olha, a estou gente conversa. muito feliz de poder ter Eu, dividido com você essa 1h20. Acho que foi, com todo respeito às outras pessoas, uma das melhores lives que eu já fiz. Muito obrigada, bom falar com você. Muito obrigada. também. Eu desejo que você seja ainda mais feliz, muito Obrigada. realizada, que você ajude a transformar muito mais vidas e que o seu brilho, que está nos olhos, na pele e no coração, transborde para todas as pessoas por onde você passar. Muito obrigada por tudo, Eu querida. espero fazer a diferença para algumas pessoas, assim como você fez diferença na minha vida. Você é uma amiga querida, você sabe disso. Muitas vezes eu lembro das nossas sessões e eu sinto saudade de você, eu choro de saudade de você. Então, aonde eu estiver, você pode ter certeza que você estará no meu pensamento. Tá? Eu E você agradeço também. muito a oportunidade de falar com você, porque a nossa vida é corrida, nossas coisas, a gente acaba não tendo muito tempo. E essas lives são uma ótima oportunidade para a gente colocar nossa fofoca em dia. E deixar um monte É de gente verdade. participar junto com a gente. Mas muito Com obrigada. certeza. Um presente de aniversário inesquecível para mim. Que bom, querida. Eu que te agradeço. Fica bem. Um beijo. Eu, obrigada. Nada. Gente, essa foi a doutora Jane. Ai, é muito emocionante, né? Muito obrigada para vocês que estiveram com a gente até aqui. Não esqueçam de seguir as nossas redes no @Fabiana Psicocoach. Eu vou pedir para o nosso pessoal de marketing passar aqui embaixo os contatos também da doutora Jane, para você que precisa fazer análise e quer conhecer o trabalho dela. A doutora Jane é também escritora, ela tem um livro muito incrível sobre a depressão e outros livros, e inclusive um trabalho que ela está fazendo agora. Então, vale muito a pena conhecer o trabalho dela. Muito obrigada pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.